Vocês já tiveram a oportunidade de louvar a Deus hoje? Quem aqui teve a oportunidade de louvar a Deus hoje? Quem aqui teve a oportunidade de orar hoje? Quem aqui teve a oportunidade de... não necessariamente que falou, mas quem aqui teve a oportunidade de falar sobre Jesus, sobre Deus com alguém hoje? Vocês não tiveram a oportunidade? Não? Tem certeza que vocês não tiveram? Vocês tiveram, gente, o tempo inteiro. Por que eu estou falando isso? Eu sou neto de 2 pastores, filho de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor. Alguém disse que eu sofro de maldição hereditária pastoral. Eu prefiro acreditar que é bênção, porque realmente é bênção. E eu não sou pastor por causa de uma tradição familiar, muito pelo contrário. Eu tentei não ser pastor, né? Mas com 17 anos eu entendi que Deus me queria no ministério. E eu aprendi desde cedo que a melhor coisa que existe é você fazer a vontade de Deus. E depois de certo tempo eu ouvi uma pessoa dizendo assim, alguém falar, mas isso aí é muito difícil. Ele falou assim, não, difícil é não fazer a vontade de Deus. Corajoso é o cara que tenta não fazer a vontade de Deus. Porque quem faz, na verdade, ele continua simplesmente obedecendo e fazendo a vontade de Deus. O que eu perguntei para vocês foi por causa de uma história que você já deve ter ouvido, mas que eu vou contar na minha versão. Tá? Vocês sabem, todos os anos eu faço viagens, levo alguns líderes, já estou aqui convidando o pastor Hugo para uma próxima viagem. Talvez você diga assim, então foi esse cara aí que levou o pastor Eduardo Cerqueira embora. Não fui eu, foi Deus que levou. Tá? Assim como foi ele que trouxe o pastor Hugo, assim como foi ele que trouxe você, assim como é ele que faz todas essas questões. Mas eu não sei se você se lembra, naquela viagem, nós conhecemos uma pessoa, eu imagino que o pastor Eduardo tenha falado essa história, eu quero só reavivá-la na sua cabeça. E, aliás, se em algum momento eu me referir a ele ou chamar de DQ, é o apelido que eu dei a ele de dependente químico, porque ele bebe café como eu nunca vi ninguém beber. Eu fiquei preocupado, eu falei, o Canadá vai ter um aumento de importação de café enorme, né? Lá na época. Eu estou só falando tanto dele aqui, irmãos, porque eu prometi a ele, que ele me chamou para vir aqui, mas não deu certo. Eu falei, o dia que eu for, eu vou zoar muito você na igreja, né? Porque você não vai estar lá. Bem, mas eu sou um homem que cumpre as suas promessas, como os irmãos podem perceber. Mas a gente foi visitar uma pessoa, eu quero só lembrar a história. Esse homem está transmitindo, né? Tá, então eu não vou falar aqui nome de lugares, nada disso. Mas esse homem, ele nasceu no país mais pobre do Oriente Médio. E vamos chamar esse país de A. Aí ele migrou para o país, fora Israel, mais rico da região. Ambos países são países altamente muçulmanos, praticamente com 100% de muçulmanos. De fato, cristãos são ilegais naqueles países. E naquele segundo país, ele prosperou, ficou rico mesmo. Montou uma rede de negócios, tornou-se professor universitário, estava bem. Ele, a mulher, 3 filhas, a vida estava fluindo muito bem. E ele tinha uma vida tranquila. Só que ele começou a ler a Bíblia, a ler o Corão, o livro dos muçulmanos. E enquanto ele lia, ele sempre procurava conhecer mais. E ele achou um texto que diz que Isa, que é o nome de Jesus em árabe, vai ser glorificado. E ele percebeu, ser glorificado é algo muito especial. Ele disse, por que não é Maomé, ou Muhammad, que vai ser glorificado, mas Isa? Por que não Abraão? Por que não Ismael? Por que não os profetas? Mas por que Isa? Por que Jesus? E aquilo ficou na cabeça dele. Como bom professor, aquela dúvida foi trabalhando na vida dele. E ele chegou à conclusão de que não teria resposta e precisava perguntar para alguém. E ele foi até a mesquita
E na mesquita, lá na reunião, só tem homens, né? Sentado no chão, como é a praxe, ele perguntou por que o Corão diz que Isa vai ser glorificado. O sacerdote mandou que o segurassem, pegou uma barra de ferro, bateu na cabeça dele. Quando ele voltou a si, ele estava na prisão, fora julgado, tivera todos os seus bens confiscados, não tinha mais sua rede de comércio, perdera o direito de residir naquele país, tivera seus títulos acadêmicos cassados e fora condenado a receber 300 chibatadas. Só que a lei prevê que você só pode receber 50, porque mais do que isso pode causar a morte. Então ele recebeu as primeiras 50, esperaram curar as suas costas, recebeu mais 50, até completar as 300. Durante 18 meses, ele viveu esse suplício. Foi expulso e emigrou para o país C daquela região, um país que há uma certa liberdade religiosa. Os cristãos não são perseguidos de forma oficial, mas há perseguição de forma social, mesmo violenta mesmo, ainda que seja ilegal. E lá, para encurtar muita história, ele se converteu. Então ele voltou para o país B, voltou de forma ilegal para o país B, e ele sempre estava tentando voltar porque sua esposa e suas filhas haviam ficado ali. E ele voltou para falar de Jesus para sua esposa, para as suas filhas, mas ele aproveitou e falou para mais pessoas, e de fato ali ele conseguiu apresentar a mensagem do Evangelho e 35 pessoas se converteram. E ele batizou 16 dessas pessoas. E aí foi preso de novo. Agora sob acusação de proselitismo. E normalmente a condenação é a morte. Mas Deus agiu e ele recebeu só mais 300 chibatadas. E aí ele conseguiu emigrar e foi para o país D, que foi onde nós o encontramos. Vivia numa casa simples. Ele tem visto de refugiado, mas não pode trabalhar legalmente. Ele só pode fazer o que a gente aqui chama de bico, né? Trabalhos informais. Aquele homem recebe ofertas nossas. E ele vive, de fato, para evangelizar. Mas, nesse país em que ele está, a evangelização também é punida. Então, ele tem que falar com muito cuidado. Muito cuidado. Na verdade, ele precisa esperar que a pessoa demonstre interesse. E muito interesse, para poder falar. Irmãos, todos nós ali éramos pastores experientes, e estava todo mundo chocado com a história, porque ele contou em detalhes, nós vimos as suas cicatrizes. E ao olhar para ele e ouvir a sua história, nós ficamos profundamente emocionados mesmo. E eu segurei a onda porque eu tinha preparado, pastor Hugo, 2 perguntas para fazer para todo mundo que eu encontrasse durante aquela viagem, que era uma viagem de visita à igreja perseguida. E a primeira pergunta era: o que você pediria a Deus se Deus te dissesse, pode pedir que eu vou te dar? Imagine Deus aparecer e falar assim, pode pedir o que você quiser, que o que você pedir eu vou te dar. O que você pediria a Deus? Eu perguntei, fiz questão que o meu tradutor, nosso missionário, fala muito bem árabe, se ele tinha compreendido a pergunta. Ele me deu alguns exemplos de como seria a pergunta. Eu falei, ótimo, e ele fez a pergunta e a resposta daquele homem foi: nada, eu não pediria nada, eu tenho tudo o que preciso, eu tenho Jesus Cristo. E a gente se emocionou mais ainda. Todo mundo começou a chorar, eu tinha que segurar um pouquinho mais, porque eu tinha a segunda pergunta. E a segunda pergunta foi: o que você acha da possibilidade de viver num lugar em que há liberdade,
E você pode escolher no que acreditar ou até não acreditar em nada. Mas uma vez que você tenha feito a escolha, ninguém pode entrar com medidas contra você. Ninguém pode te agredir. Você pode ter uma Bíblia e andar com ela. Você pode abordar uma pessoa na rua e falar de Jesus para ela. Você pode estar em comunhão com outras pessoas nas igrejas. O que você acha de viver num lugar assim? Ele disse: isto seria o céu para mim. Nós estamos no céu dele. De fato, hoje, o que você já teve de oportunidade hoje, de louvar, de orar, de ler a Bíblia, é mais do que, eu não vou exagerar, quando falo milhões de cristãos terão em toda a sua vida. Você ter uma família como a igreja, você ter pastores que se preocupam com você e que te orientam, que te ensinam, isso tem milhões de crentes que não têm acesso a isso, estão praticamente sozinhos, e nós somos parte do mesmo corpo. Eu estou te falando isso para você pensar em quão privilegiado você e eu somos, e quanto nós devemos ser gratos a Deus, primeiramente, mas também às pessoas que nos proporcionam isso. Pensando nisso, eu quero falar a você algumas coisas. Está dando para enxergar? Aqui? Se eu sair da frente, dá para enxergar melhor, né? Eu ainda não tenho o dom da transparência. Vamos lá. Irmãos, o tema desse ano, Vamos Completar a Missão, é resultado de muito tempo eu falando lá com o meu pessoal na junta sobre uma questão simples. Jesus Cristo nos deu uma missão. Qual é essa missão? Mateus 28, capítulo 28, a partir do versículo 16, ele descreve, o texto descreve como Jesus deu a grande comissão. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente a grande comissão é: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E aí ele continua, batizando em nome do Pai, você conhece. Mas a missão é ir fazer discípulos de todas as nações. Depois de 2000 anos, nós ainda não cumprimos a missão. Qual é a desculpa que nós poderíamos dar para não ter cumprido uma ordem de Deus? A ordem não foi clara? Mais clara do que isso, não tem. Fazer discípulos em todas as nações. Nós não somos capazes? Pode ser. Só que o mesmo Jesus, em Atos 1:8, disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, não tem lugar na terra em que eu não possa ser testemunha, porque eu recebi o poder do Espírito Santo. Ou alguém aqui não recebeu o poder do Espírito Santo? Não, nós recebemos quando nos convertemos. Veio sobre a igreja em Pentecostes, mas cada cristão recebe quando se converte. Então nós temos a capacitação. Mas o final disso não é uma coisa boa, porque foi o que o Jonas disse, né? Eu vou fazer a missão, só vai mudar de opinião e vai salvar aquele povo. Eu quero mais que os ninivitas se explodam. Foi isso basicamente que Jonas disse. Não. Ele nos fez uma promessa, e a promessa foi qual? Mateus capítulo 24, versículo 14. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, o fim do mundo é uma coisa boa. Só ele acha isso e eu. Só nós dois. Tem muito financiamento para pagar, pastor? Não? Então não é por causa disso. Não é por causa disso. O casamento está bem, está tudo certo, não é por causa disso.
Mas é isso. Irmãos, ficar aqui, nesse mundo, é continuar tendo guerra, é continuar tendo tudo quanto é essa desgraça. Mas se Jesus voltar, acabam as guerras, acabam as dores, acaba tudo isso. E começa de novo, no sentido de tudo ser feito novo. Quer algo melhor do que isso? Há alguns anos uma pessoa me perguntou: qual é o propósito do seu trabalho? E eu respondi: acabar com o mundo. E o cara imediatamente olhou para a minha cara e falou: é doido. Ele não estava errado. E ele pensou, eu pensei que isso era físico. Vai fazer uma bomba nova. Não, não vai ter bomba no mundo que acabe com esse mundo. Não tem meteoro que desviado bata aqui e acabe com esse mundo. Porque aqui vai acabar com esse mundo é Jesus Cristo voltando. E Ele só volta quando tiver discípulos em todas as nações. Irmãos, 2000 anos, eu tenho uma suspeita. A gente não cumpriu porque a gente não é obediente. Porque a gente não quer. A gente não tem se esforçado. Eu quero dizer para você que a culpa da próxima guerra é minha, mas também é sua. A culpa da próxima pandemia é da igreja, porque nós ainda não fizemos. Mas eu não quero trabalhar com a culpa, eu quero dizer o seguinte: o nosso destino está selado. Apocalipse capítulo 7. Pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações diante do Cordeiro. É para aquilo que eu fui criado, para viver na glória, na eternidade, e você também. Então, quando alguém vier falar de fim do mundo como uma coisa horrível, pode repreender em nome de Jesus, porque o fim do mundo para nós vai ser muito bom. Amém. Que bom que já tem mais gente aqui concordando comigo, com o pastor Hugo. Que bom. Bem, vamos olhar então aqui para isso, vamos completar a missão. O desafio é esse: nós podemos. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que nós temos feito, depois eu vou mostrar o tamanho do desafio, mas eu quero voltar para cá. Vamos lá, vamos completar a missão. O próximo slide vai mostrar para nós que nós estamos em 82 países. Irmãos, tirando pouquíssimas exceções, todo o recurso da Junta de Missões Mundiais é arrecadado em real. Mas 93% de todos os gastos da Junta são feitos em dólar ou euro. Mole, fácil, né? Tranquilo. Então o que vocês vão ver daqui para frente é só milagres, tá? Se alguém disser assim: nunca vi um milagre, nunca ouvi falar sobre o milagre nos tempos atuais, você vai ouvir um monte de coisa agora. Porque a gente arrecada em real, mais ou menos 99% da nossa arrecadação em real, e 93% do nosso gasto é em dólar ou euro. E ainda assim nós estamos em 82 países, trabalhando, sempre buscando a evangelização. Eu vou falar algumas coisas do período que eu sou secretário executivo, e não é para comparar com quem estava antes, porque eu só consegui fazer alguma coisa porque antes de mim pessoas fizeram muito, mas muito. O que eu estou querendo te mostrar é que nós estamos num processo de sucessão, daquela corrida de bastão. E nós estamos com bastão e a reta final está agora. E a gente tem que dar o sprint final para ganhar essa corrida. Nós estávamos em 60 países. E nós decidimos que alcançaríamos 80. Mas nós entramos em mais 35. Pastor, você não sabe fazer conta. O senhor falou 60, com 35 deu 95 e colocou lá 82. Não, nós saímos de 13. Por que saímos de 13? Porque não precisa mais de missionário. Um dos países que nós saímos, a igreja estava em frangalhos. Pensem coisa ruim que tinha acontecido na igreja, quase tudo, exceto assassinato ali no meio, tinha acontecido.
Horrível, horrível, horrível. Péssimo exemplo em todos os sentidos. Da liderança, de todo mundo. Crimes, como prostituição da liderança. Coisas terríveis. E eles pediram ajuda, nós mandamos um missionário para lá. Esse missionário, um cara super capaz, ele queria ir para a África. E o país que eu estou falando é simplesmente a Suíça. Aí você pensa bem, você trabalha numa empresa, estão te mandando para a África e de repente chegam para você e falam assim, cara, mudou, você vai para a Suíça. O glória a Deus é quantas vezes? Chegamos para ele para falar, olha só, pastor Ricardo, estão pensando em não te mandar mais para a África, mas te mandar para a Suíça. Ele olhou para mim e para o pastor Lauro, que era meu auxiliar, e disse, pastor, Deus não me falou isso. Mas como vocês dois são os meus chefes e são homens de Deus, eu vou orar para ver se ele confirma. Eu falei, só crente faz essa maluquice. Só crente. E aí ele orou. Voltou e disse, pastor, eu aceito o desafio. E foi. Irmãos, ele deu uma revitalizada na igreja, que ao ponto que no segundo ano de ministério, ele batizou mais que todas as outras igrejas da convenção. Ali. Deu uma virada. Em pouco tempo, a igreja já conseguia pagar o salário dele. E aí conseguiu pagar o aluguel, pagar tudo. E aí ele disse, pastor, eu não preciso mais ser missionário da Junta de Missões Mundiais. Eu falei, glória a Deus. Que o pessoal pergunta, pastor, o que o senhor espera no final, né? Como é que o senhor espera deixar missões mundiais no final da sua carreira? Eu falei, eu espero que ela não exista. O pessoal, como assim? Eu falei, Jesus volta. Não vai existir Junta de Missões Mundiais, não vai existir Igreja Batista Plenitude. E não vai ser problema. Não vai ser problema, pelo contrário, vai ser glória. Eu dei glória a Deus porque a gente tinha menos um campo missionário. E aquela igreja não só foi revitalizada, como agora envia recursos para o campo missionário e envia missionários. É por isso, saímos desses países porque não precisávamos mais estar lá. Agora eles são nossos parceiros, eles estão na área missionária. Em 82 países, no próximo slide, nós temos hoje essa igreja, a Igreja Batista Plenitude, tem hoje, na parceria com Missões Mundiais, 1.988 missionários. 1988. O alvo lá atrás, irmãos, eram 500 e pouco. Eu lancei um alvo de chegar a 80 em 60, em 3 anos, e chegarmos a 900 missionários. E depois nós lançamos o alvo de chegar a 2.000 missionários, e chegamos. Mas, pastor, só tem 1988. É que veio a pandemia, a gente não podia mandar mais ninguém, porque os países não estavam recebendo. E esse número é do ano passado. E alguns se aposentaram. E um morreu. Então baixamos de 2.000. Isso chegou para ter 2.035, se eu não me engano. Irmão, são 1.988 pessoas que você sustenta com a sua oferta. E com as suas orações. São 1.988 pessoas que estão trabalhando por procuração para você. Porque você os mandou para o campo. Você os mandou para o campo. Não, foi Deus. Deus mandou você mandá-lo para o campo. Porque é você quem tem missionários. Pode passar? E o resultado desses, irmãos, é que no ano passado, 35.000 pessoas, 35.071 pessoas se converteram nos campos missionários. Irmãos, isso não foi uma cruzada evangelística. Nada contra quem faz cruzada evangelística. Mas nós decidimos lá em 2010 que nós iríamos para os lugares mais difíceis. Que nós não iríamos para os lugares fáceis, onde tem muita igreja. A gente falou, não, lá já tem gente plantando igreja, nós vamos para os lugares em que não dá para plantar. E as pessoas disseram, pastor,
lá na junta, isso é doido. Os nossos resultados vão cair. O número de conversões vai cair. Eu falei, deixa cair, eu só quero obedecer. Mas pastor, vai dar errado. Eu falei, não vai dar errado porque é Deus que mandou. Mas pastor, e aí eu tenho uma frase que eu ouvi do pastor Davi Gomes, não sei aqui os mais antigos devem ter ouvido falar do pastor Davi Gomes. O pastor Davi Gomes falava assim: não pense no que você pode perder por fazer a vontade de Deus, porque Ele paga o prejuízo. Ele paga o prejuízo. E de fato Ele já pagou o prejuízo na cruz em Jesus. Mas irmãos, a gente não chegava nem perto de 35 mil conversões quando a gente estava nos campos férteis. Mas quando a gente foi para os lugares mais difíceis, Deus foi abençoando. 35 mil pessoas. Nenhuma grande campanha de evangelização. Nenhum país onde há grande liberdade religiosa. A maior parte disso é na janela 1040. Próximo slide. 1.196 batismos. Pastor Hugo, quantos batismos essa igreja realizou no ano passado? Eu sei que pelo menos 1.196 essa igreja realizou. Pelo menos 1.196 batismos essa igreja realizou. Porque foi você, foi essa igreja, com as outras igrejas, que viabilizaram isso. Mas essa foto não é uma foto de banco de imagens. Essa foto é um missionário seu batizando um homem. Mas eu preciso te falar quem são e onde estão. Esse missionário se chama Bogdan. Ele está batizando um ex-presidiário. E essa foto aconteceu em março ou abril do ano passado na Ucrânia. Bomba caindo à torto e à direito. As igrejas fechadas, mas tinha tanta gente para batizar, que a igreja resolveu abrir o templo, encher o batistério e batizar. E aí tem gente que não se batiza. Eu tinha um amigo, tem um amigo que não se batizou porque estava fazendo frio. Frio na minha cidade. Frio na minha cidade é 25 graus. Não sou de São Luís, não. Eu fui fria, é batizado desse jeito. E o cara se batizou. Por quê? Porque queria mandar uma foto para nós. Não. Porque queria testemunhar que não tem bomba que me impeça de fazer a vontade de Deus. Irmãos, dia 24 de fevereiro do ano passado, mudou a história de muita gente, mudou a história talvez até do mundo em alguns aspectos. A segunda invasão da Rússia à Ucrânia, a primeira em 2014, a segunda nesse século. Nós temos lá 18 missionários, 45 pessoas no total sustentadas por nós. Mandamos o plano de emergência para todos eles antes da guerra. Nenhum deles obedeceu de direito, porque ninguém acreditava que ia ter a guerra. Mas Deus protegeu todos eles. Todos. Mas todos eles tiveram sua vida enormemente impactada pelo sofrimento da guerra. Eu, há pouco tempo, conversando com um deles, ele disse: pastor, eu evangelizei um rapaz lá, ele era da igreja, ele se converteu comigo, eu o batizei, eu fiz o casamento dele há pouco tempo. E ele foi convocado agora, e foi para a guerra, e durou um dia na guerra, foi morto por um sniper russo. Uma ovelha dele. E Deus me deu a oportunidade de ir à Ucrânia no ano passado, no meio da guerra. E eu cheguei no domingo da ressurreição. A Páscoa lá é uma semana depois, normalmente, da nossa Páscoa. E eu cheguei, era de madrugada. Fui para o hotel. Aí você fala, hotel na Ucrânia funcionando? Funciona. Normalmente eu iria para a casa do missionário, mas na casa do missionário estava cheia, porque o pessoal, vocês sabem, 7 milhões pelo menos de ucranianos saíram da Ucrânia, mas tem 7 milhões de ucranianos que saíram das suas casas e foram para a casa de conhecidos.
Então a casa do nosso missionário estava lotada de gente. Ele disse: pastor, não dá para o senhor ficar lá. Eu falei: não, dá para ficar no hotel sem problemas. É uma coisa interessante, o hotel tinha sido um banco muito antes. Então, paredes reforçadas, tal. Ele disse: pastor, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Quando o senhor ouvir uma sirene, ou seja, o cara fala: pode ficar tranquilo, quando o senhor ouvir uma sirene, isso não combina, né? Ficar tranquilo e ouvir sirene, tem algo errado. Mas assim, o senhor ouviu a sirene, o senhor vai para o banheiro, não fica no quarto, porque a janela é muito grande, entra missa, ou entra... Eu falei: legal, interessante. Mas no banheiro, a parede segura. Eu falei: tá, acredito. Ou você vai para o corredor, que é melhor ainda. Eu falei: tá bom. Dia seguinte de manhã, ele falou: pastor, o que o senhor fez na hora que soou a sirene? Eu falei: que sirene? Tocou 3 vezes, pastor. Eu falei: tinha que tocar mais umas 20, rapaz. Para eu acordar, eu estava dormindo, eu orei, entreguei meu sono para Deus e acordei na hora que eu tinha que acordar, 6 da manhã. Isso aí foi depois, tá? Só dei uma pulada, assim, foi na noite seguinte. Mas nessa primeira noite eu levantei, fui para a igreja, fui pregar e preguei sobre a ressurreição muda tudo. Porque Jesus Cristo ressuscitou, tudo mudou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E aí preguei ali no texto bíblico sobre as aparições de Jesus aos discípulos quando eles estão fechados. E aí fui pregando ali um texto, depois se você quiser ver, está no YouTube até hoje. E a igreja era um sermão de ânimo para aquelas pessoas. E a igreja começou a reagir super bem. E o povo começou a ficar animado, né? Falando sobre coisas, e aí, mas chegou, eu tinha um último ponto, que eu falei: gente, para que eu estudei mais para falar esse ponto, né? Eu falei: meu Deus, posso não falar esse ponto aqui, larga, para daqui a uns 10 anos eu voltar aqui e falar. E ele disse: não, meu filho, é para falar. Eu falei: então vamos embora, né? Vamos falar. E o 4º ponto dizia: porque Jesus Cristo mudou, porque Jesus Cristo ressuscitou, mudou tudo na restauração e há necessidade de perdão. E eu tive que dizer para eles: vocês vão ter que perdoar os russos. Eu falei: talvez sejam minhas últimas palavras aqui na terra. Já vi gente puxando metralhador debaixo do banco para acabar com essa heresia. Todo mundo deu aquela balançada na igreja. Algumas pessoas vieram falar: pastor, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, eu tenho russos, são irmãos em Cristo. E eu não estou nada feliz com eles, porque eles estão acreditando na propaganda. Mas eu vou ter que perdoá-los. E o nosso missionário mesmo disse: pastor, por Deus um dia eu vou perdoá-los, mas hoje não dá não. Eu falei: não, isso é um processo. Mas no próximo slide, você não vai conseguir... não, desculpa, eu confundi o PowerPoint, então não tem próximo slide, pode segurar aí. Tem um outro slide que depois eu posso mostrar para vocês. O nosso missionário agora está visitando as prisões ucranianas, onde os russos capturados na guerra estão presos, prisioneiros de guerra. E nos 2 primeiros domingos que ele foi à prisão pregar, 31 russos se converteram. Eu esqueci de dizer para vocês que os ucranianos estavam mandando missionários para a Rússia antes da guerra. Haviam enviado cerca de 600 missionários em 5 anos. E quando a guerra veio, todo mundo teve que sair ou se esconder. E a gente ficou pensando: quem é que vai falar de Jesus para os russos agora? Quem vai falar são os russos que vão voltar para lá. São esses. Porque Deus cuida do seu propósito. Próximo slide, irmãos, é o número de pessoas beneficiadas. Irmãos, alguém pode contar 5 segundos para mim? Vamos lá, começa a contar. 1. No tempo que eu abri essa garrafa, um missionário de missões mundiais atendeu alguém nesses 82 países num projeto social. É um atendimento a cada 5 segundos. Nós somos a maior organização de ajuda humanitária do hemisfério sul. Tudo 99% em real, 93% em dólar ou euro.
O nome disso é milagre. Estava conversando uma vez com um brasileiro que dirige uma organização americana e comecei a falar para ele sobre os projetos sociais que nós temos, e foi falando. E aquele homem virou para mim, ele mora há muito tempo nos Estados Unidos, ele perguntou: João Marcos, quanto que é o orçamento da junta? E eu falei, X. Falei, vou falar, fala 40 milhões. Estávamos conversando em português, né? 40 milhões, ele falou: Marcos, o seu orçamento para você fazer isso teria que ser 100 milhões. Eu falei, e com a alta do dólar? Ele falou, espera um pouquinho, que história é essa de alta do dólar? Você me falou em real? Eu falei, foi? Ele falou, não, João Marcos. Eu falei 100 milhões de dólares. Eu falei, eu recebo, Senhor. Ele disse, João, o dia que alguém falar que não acredita em milagre, eu vou mandar conversar com você. Porque 100 milhões de dólares seria impossível, mas na época o dólar estava mais barato. 13 milhões de dólares é completamente impossível fazer o que vocês estão fazendo. E hoje já caiu para menos do que isso, que o dólar subiu. Porque quem faz isso, irmãos, é Deus. Mas Deus quer que façamos mais e quer que todos nós façamos mais. Mas essa foi o número de pessoas atendidas. O próximo slide. 220 igrejas plantadas pela Igreja Batista Plenitude no ano passado. Quando a gente estava nos Campos Férteis, plantávamos uma média de entre 35 e 50 igrejas por ano. Só em Cuba eram umas 30. Hoje nós não plantamos mais uma igreja sequer em Cuba, porque não temos mais missionários lá. A igreja de Cuba continua crescendo, provavelmente esse número aí seria umas 300. Mas aí, é a igreja plantada em países em que o evangelho é proibido, ou no máximo tolerado. 220. E é por causa da pandemia, porque antes da pandemia a gente bateu 512 num ano. E em nome de Jesus a gente vai voltar para mais de 500 igrejas plantadas por ano. Próximo slide, por favor. Até agora eu só falei de coisa boa, agora eu vou falar do tamanho do desafio. O desafio global para missões mundiais. O desafio global para a Igreja Batista Plenitude na sua parceria com missões mundiais. Lembrando que a Igreja Batista Plenitude é dona de missões mundiais. O desafio global, pode passar o próximo slide. Irmãos, o tamanho do desafio é que 4,6 bilhões, na verdade isso não está defasado, 4,7 bilhões de pessoas, 4 bilhões e 700 milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Para você ter uma noção do que é, são 58 mil maracanãs lotados. Todos de flamenguistas, que flamenguistas não são salvos, né? Ou corintianos. Eu não gosto de falar de futebol, meu time perdeu ontem. Então, 58 mil maracanãs lotados, ou 22 vezes a população do Brasil, 22,5 agora. Não é que essas pessoas não quiseram aceitar Jesus, elas não tiveram a oportunidade. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a sua vida se você não tivesse aceitado Jesus? Agora imagine o que seria a sua vida se ninguém perto de você sequer tivesse ouvido falar sobre Jesus. O próximo slide vai nos falar sobre povos não alcançados. Todo mundo aqui sabe o que é povo não alcançado? Se não sabe, se sabe, deixa eu falar um pouquinho mais. Se não sabe, a gente consegue aprender rapidamente. Basicamente, você lembra, Jesus mandou fazer discípulos em todas as nações, ou todos os povos, são palavras sinônimas. Há cerca de 14 mil povos no mundo. Desses, 7.306 são considerados não alcançados. Povos não alcançados são povos em que há menos de 2% de cristãos evangélicos, ou 5% de qualquer tipo de cristão. Por que esses percentuais? Porque entende-se que para você conseguir alcançar um povo, é necessário que haja uma igreja em que tenha pelo menos 2%, ou seja, um cristão a cada 50 habitantes. Um cristão evangélico a cada 50 habitantes.
ou 5% de cristãos de qualquer tipo, nominais. Por quê? Você já conheceu alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Eu já. Conheci um caso aqui no Brasil, em toda a minha vida. Mas foi há muito tempo. Foi mais de 40 anos. Então, quando você chega para falar de Jesus, a pessoa já sabe do que você está falando, fica mais fácil. Agora, lá na Índia, se você chegar para falar de Jesus, aí os caras não ouviram. Muita parte ouviu. Tem uma parte da Índia que tem cristão à beça. Mas tem uma parte da Índia que não tem nenhum cristão, e tem 10 milhões de pessoas que moram ali e não tem nenhum cristão. E nem deixa o cristão entrar lá direito. E aí você chega e fala de Jesus, você fala, olha, Jesus é Deus. Ele fala, que bom, eu tenho 300 milhões, agora eu tenho 300 milhões e 1 deuses. Não, mas Ele te ama, todos os meus deuses me amam. Mas Ele morreu por você, os deuses também morrem por mim. E como é que você evangeliza um cara desse? Mas a gente está lá evangelizando. Estamos tendo resultados, e nunca tantos hindus se converteram desde que Guilherme Carey foi para a Índia. Povos não alcançados são povos em que a igreja é pouca ou nenhuma. Mas desses 7.306, tem pelo menos 3.500 que não tem nenhum cristão. Nenhum. Ou seja, na melhor das hipóteses, nós fizemos 2/3 da nossa missão. Falta 1/3. Na pior, fizemos menos da metade. O próximo slide vai nos mostrar o desafio da palavra de Deus. Quantas Bíblias você tem? Sem contar as que estão no celular. Sem contar as que estão no celular. Ou está contando no celular também? Sem contar. 70 Bíblias mais que estão no celular. Pode fazer umas doações, pastor. Não é pecado, não. Eu ganho muita Bíblia. E eu dou boa parte delas porque não dá. Meu pai é pastor, era pastor, né? E teve ele chegou era um estudioso, era um intelectual, ele chegou a ter 12 mil livros dentro de casa. Eu fiz um acordo com a minha esposa, quando entra um livro, o outro sai. E no caso, se eu entrar com um livro e não tirar nenhum outro, o livro fica e eu saio. O outro, no caso, sou eu, né? Ou eu ou o livro. Brincadeira, minha esposa é uma santa mulher de Deus. Mas a Bíblia, 1,5 bilhão de pessoas não têm a Bíblia toda em sua língua. Já imaginou isso? E há pelo menos 2.000 línguas que não tem nenhum versículo traduzido. Como é que você é cristão sem a Bíblia? Nós estamos distribuindo a palavra de Deus. E aqui eu vou contar uma história. Na verdade, vou contar mais de uma. Eu preciso dar uma olhada no horário, porque... O que eu fiz com o meu celular? Tá, meu celular está contigo. Tá, mas tem horário aqui. Irmãos, Irã. Todo mundo aqui ouviu falar no Irã, né? Irã é a antiga Pérsia. Pérsia onde Daniel viveu. A rainha Esther. História toda ali. Mas tornou-se uma república islâmica em 1979. Quantos anos? Em que ano que o irmão nasceu, pastor Hugo? 81. Ou seja, 91. Quer dizer, você não viu isso, né? Você só soube na história. Eu acompanhei. Eu tinha 14 anos quando isso aconteceu. Eu já lia jornal todo dia desde os 8 anos. Meu pai me obrigava a ler e eu gostei. Fiquei viciado em informação ali. E eu acompanhei toda aquela trajetória. E eu confesso que eu fiquei assustadíssimo. Como assim? O país botou para fora praticamente todo mundo, ou matou. Sobraram 4.000 cristãos no Irã. E as pessoas diziam, não vai ter mais cristãos no Irã. Acabaram com a sociedade bíblica iraniana. A Bíblia não era mais impressa na língua farsi, que é o persa moderno. Mas aí, eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Os cristãos que saíram, se organizaram para fazer uma nova tradução da Bíblia, porque a tradução que eles tinham era muito antiga. Eu não sei se você já leu alguma Bíblia de 100 anos atrás. É difícil, porque é outra língua. O português muda muito. Você reconhece o texto, mas você tem que pensar muito para entendê-lo.
Então eles resolveram, e para encurtar muito a história, eles fizeram uma coisa linda, um Novo Testamento, capa vinho, uma coisa linda, não sei se já mostraram aqui alguma vez, mas esse Novo Testamento, ele é usado na evangelização. Lá não distribui folheto não, até distribui, mas normalmente o sujeito, quando compartilha o Evangelho, ele já dá o Novo Testamento. Por quê? Porque quem está compartilhando vai ser preso, provavelmente em algum momento. Então ele já entrega o Novo Testamento, porque quando for preso, o Espírito Santo termina o discipulado com a palavra de Deus. Eu não estou brincando não, é verdade. E aí o que aconteceu, irmãos? Vou contar essa história. Vou contar duas. Sujeito, dependente químico lá, drogadito, batia na mãe e na irmã para poder conseguir dinheiro para as drogas. Lá no Irã. Falam em mais de 3 milhões de drogaditos lá. Na verdade, falam bem mais do que isso. Está do lado do Paquistão, produção de morfina, ópio, de tudo que você puder imaginar, ali do lado. Droga tem em qualquer lugar do mundo. Aí ele, um dia, recebe a ligação de um amigo que há muito tempo ele não via, também usuário. E aquele amigo disse: rapaz, olha, preciso te contar um negócio. Eu vou mandar para você, conseguir um negócio aí que vai mudar a sua vida. Vá para a praça, e lá na praça uma pessoa vai te entregar eu brinco, vai te entregar um bagulho. E aí ele ficou animado, né? Falou: opa, hoje eu não vou precisar de dinheiro, vou ganhar um negócio. E foi para a praça. Chegou na praça, vá até a esquina, coisa de filme, né? Vá até a esquina. Parou um carro, deu um pacote na mão dele e saiu. Aí ele falou: legal, agora vai para casa. Aí desligou, ele chegou em casa, abriu, era um Novo Testamento. Aí ele foi, abriu, cheirou para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. Não deu barato nenhum. Ele largou lá. Mas um dia ele não tinha o que fazer, pegou para ler. E ele entregou a sua vida a Jesus, lendo aquele livro. Ele parou de bater na mãe, parou de bater na irmã. E a mãe e a irmã acharam que ele estava usando uma droga muito doida. Porque essa droga é boa até, porque ele não bate mais na gente, ele está alegre, está feliz, está bem disposto. Que remédio é esse? E o pressionaram, ele acabou dizendo: olha, eu encontrei Jesus e dei o livro para elas. E elas também se converteram. Irmãos, a igreja iraniana é a igreja que mais cresce no mundo. Talvez esteja perdendo agora para a igreja do Afeganistão. Quanto mais perseguição, mais parece que a gente cresce. É igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Mas eu estava, irmãos, num país para o lançamento da nova Bíblia. Não era mais só o Novo Testamento. E tinha 200 pessoas que tinham saído do Irã, voluntariamente, tinham vindo para serem treinadas para plantar igrejas, iam voltar para o Irã para plantar igrejas. Todas elas estavam ali. E eu fui convidado para estar lá, para ver como é que era o treinamento. E subiu a primeira pessoa para falar, um conhecido meu, iraniano, e ele contou a história dele, como é que foi que ele começou, como é que ele foi ganho, como é que ele conseguiu evangelizar, como é que ele conseguiu plantar a igreja. Quando eu falo igreja, não falo de templo, a igreja é em casa. E ele contou que foi preso. E contou que passou na prisão. Eu falei: bom. Aí veio a segunda pessoa e contou a sua experiência, mesma história. Para encurtar, irmão, todo mundo que ia dar uma aula tinha passado na cadeia. Parece que a cadeia é a pós-graduação para dar aula lá, para cristianismo. E eu estava com o meu gerente, né, de missões, pastor Alexandre. Falei: Alexandre, aqui a gente não é digno nem de fazer oração silenciosa. Aqui a gente não pode falar nada. Ele falou: não, pastor, não mesmo. Esses caras aqui são muito mais crentes que a gente, né? Não tem nem jeito. Aí nós tínhamos feito um acordo que a gente ia entregar 60 mil Novos Testamentos por ano para eles evangelizarem as pessoas. E uma das pessoas que ia dar aula num pequeno grupo veio conversar conosco, a pedido do líder deles. E o cara veio assim: eu quero que ela conte para você saber como é que o Novo Testamento tem mudado as vidas aqui. E aquela mulher era iraniana,
Ela morava numa cidade no interior do Irã. E ela era comerciante, ela tinha uma vida relativamente boa. Só que ela começou a sentir uma angústia. E ela procurou tratamento, medicamento, tudo, e nada deu certo. E ela falou, isso aqui é espiritual. Então ela começou a procurar ajuda lá no meio do islamismo, começou a ler mais o Corão, mas quanto mais ela lia, mais a angústia aumentava. Mais a angústia aumentava. Porque o relacionamento com Alá é um relacionamento em que você obedece ordens e talvez um dia você possa falar com Ele livremente. E aquela angústia foi aumentando, aquela mulher se irritou. E um dia ela gritou para os céus, ela nos contou, por que você só me dá ordens impossíveis de obedecer? E não se revela a mim. Bem, irmãos, ela gritou para Alá, mas quem ouviu foi Deus. E Deus agiu, como sempre age. E mandou lá um primo dela. O primo dela não era cristão nem nada. O primo dela estava voltando da Inglaterra, onde ele tinha ido estudar. E ela perguntou, o que você estudou? E ele disse, eu estudei literatura comparada. E ela perguntou, é muito difícil? É muito difícil, que é muito diferente, né? Lá eles têm muita influência da Bíblia. E ela perguntou, o que é a Bíblia? E ele explicou, é o livro sagrado dos cristãos. Ela falou, você tem uma? Ele falou, não tenho. Aquela mulher resolveu que ela ia ter uma Bíblia. Essa parte eu posso pular, né? Porque se há uma mulher e resolveu, ela teve. Você sabe. São um exemplo de dedicação, de persistência. Admiro mesmo vocês. E aí ela conseguiu, na verdade, um Novo Testamento, que é o que tinha. Naquela época não tinha saído ainda a Bíblia inteira. E ela começou a ler. O que acontece quando você começa a ler a Bíblia? Meu irmão Dila, o que acontece? Quando você começa a ler a Bíblia, o que acontece? Deus fala, não é isso? Você encontra Deus. Aliás, achei interessante, que eu achei que o nome dele era Dilá. Eu falei assim, tudo bem, eu aqui na igreja Olho da Água, você é de lá, da outra igreja, mas lá você vai ser daqui, como é que vai ser que eu vou te chamar? Né? Mas deixa para lá que isso é piada de pastor, 3 semestres de piada ruim é o básico. Aí, ela começou a ler e começou a ver que não era um livro de regras, mas era uma questão de relacionamento, era Deus falando com ela, e aquilo a encantou, era uma coisa viva. E aí o que acontece se você continuar lendo a palavra de Deus? Primeiro você encontra Deus, o que acontece? Você encontra Jesus Cristo. Irmãos, ela me contou que ela chegou naquele texto que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, até essa data, eu nunca tinha reparado uma coisa óbvia, que eu não sei se você já reparou. Pastor Hugo já reparou que o vinde a mim está no imperativo? Eu nunca tinha reparado que é uma ordem, não é uma opção. Não é se você quiser, vem a mim, não, é para ir. Se eu estou oprimido, eu tenho que ir. E sabe o que ela fez? Ela estava acostumada a obedecer ordens. Na hora que ela falou, que ela leu, vinde a mim todos vós que estáis cansados, ela disse, Jesus, eu estou indo. E na hora que ela falou isso, ela foi invadida pelo Espírito Santo. E ela falou que aquela angústia foi embora para nunca mais voltar. Era espiritual. Não ia ter medicamento, não ia ter nada, porque medicamento resolve sim, quando não é espiritual. E tem mais que usar quando não é mesmo. Até quando é também pode. Mas não vai resolver se for espiritual. Mas ajuda talvez. Bem, o que aconteceu, irmãos? Ela continua lendo a Bíblia. O que acontece? Você começa a ler a Bíblia, você encontra Deus. Você continua lendo a Bíblia, você encontra Jesus. O que acontece se você continuar lendo a Bíblia? Que bom que ninguém falou que encontra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já é lá no encontro com Jesus. Ela foi invadida pelo Espírito Santo. Se você continuar lendo a Bíblia, você se torna batista.
É isso aí. Pode ver, o cara não leu a Bíblia toda. Ela chegou no texto que diz: quem crer deve ser batizado. Irmãos, ela deu uma pesquisa para saber o que era batismo. Encheu a banheira da casa dela e se batizou. Ela não conhecia nenhum cristão. E ela era alguém que queria obedecer. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Eu só estou mostrando com o que ela queria, o desejo dela. E as pessoas começaram a ver a mudança na vida dela e começaram a procurar. Ela começou a ler o livrinho, como ela dizia. Eu comecei a ler o livrinho com ela, com eles. E aquele livrinho foi reunindo mais gente. Até que um dia um vizinho dela chegou atrasado numa reunião. E quando você chega atrasado, você pode causar um grande problema. A polícia chegou atrás dele. Porque ele chegou atrasado porque ele estava numa outra reunião que ele tinha descoberto que tinha outras pessoas em outro lugar lendo o mesmo livrinho que eles. E a polícia chegou atrás dele, porque estava seguindo 81 missionários iranianos. E quando eles iam prender, esse cara saiu, e eles foram atrás deles, e prenderam 82 pessoas, que prenderam aquela mulher. Só que nenhum dos 81 missionários iranianos conhecia aquela mulher. Então, para encurtar a história, eles chamaram um cara lá da cidade dela para interrogá-lo, que a conhecia. E aquele homem virou para ela e disse assim: por que você, que é de uma família muçulmana tradicional, se tornou uma cristã? Ela disse: eu não sou cristã. Aí você fala: pastor, a primeira mulher já nega. Ela não negou nada. Não negou nada, sabe por quê? Porque a ideia que ela tinha de cristão é a mesma ideia que a gente tem de muçulmano. Quer ver uma coisa? Imagine você que venha correndo aqui agora, entre correndo aqui, um rapaz vestido com roupas típicas árabes, com aquela barbona comprida, com aquele chapeuzinho, e ele entra aqui com a mochila na mão, joga a mochila aqui, fale algo em árabe e saia correndo. A pergunta que eu faço é: você respeitaria crianças e mulheres ou passaria por cima de todo mundo? Vai dizer que você não vai pensar que ele queria jogar uma bomba aqui. É o que a gente pensa, fala a verdade. Todos os muçulmanos são homens bomba? Não, senão não tinha mais muçulmano. Não são. Mas é o que a gente vê nos filmes, é o que a gente vê nas séries. Sabe o que eles veem? Sabe o que eles veem? Eles veem as mesmas séries que a gente vê. E para eles, cristãos são pessoas promíscuas sexualmente, que fazem qualquer coisa por dinheiro, como matar a mãe, assaltar banco, derrubar governo, só por dinheiro, que usam drogas abusivamente, porque tem um vazio enorme. E ela não era nada disso. Ela não era nada disso. Mas aí aquele homem mais experiente virou para ela e disse assim: não, você não está entendendo, não estou falando de cultura ocidental, eu estou falando de que quem segue a Cristo é cristão. Ela falou: então eu sou cristã, porque eu sigo a ele. E aí ele perguntou: que tipo de cristã você é? Ela falou: não sei, acabei de saber que sou cristã, né? Aquele homem disse: tem católico, ortodoxo e evangélico. Ele falou: eu não sei nada, eu só sigo esse livrinho aí. Aquele homem falou: então você é evangélica. Se ele conhecesse mais, ele dizia: então você é batista. Aí aquele homem perguntou: e por que você se tornou evangelista? Ela perguntou: o que é evangelista? Ele diz: evangelista é quem fala de Jesus para os outros. Ele não entende, né? O cara acha que todos nós somos evangelistas, todo mundo tem que falar de Jesus para os outros. Ela disse: olha só, eu sou comerciante, a minha família, todo mundo é comerciante, os meus amigos, a maior parte são comerciantes. Quando eu acho um produto melhor ou um fornecedor melhor, eu falo para todos eles porque eu quero o bem deles. Como eu poderia deixar de falar de Jesus que mudou a minha vida? Irmãos, apesar desse testemunho, aquelas pessoas ficaram preocupadas com as outras 81 e disseram: essa é só uma mulher sem contato, sem nada. A gente toma o livrinho dela e solta ela que não vai dar problema. Graças a Deus fizeram isso. Você sabe, da primeira vez ela não conhecia o livrinho, ela quis ter o livrinho e conseguiu. Então não preciso te contar que ela conseguiu o segundo livrinho. E ela teve ali um seminário na cadeia, porque ela percebeu, ela aprendeu, mulher inteligente, orientada pelo Espírito Santo. Ela mudou de cidade, abriu um negócio e plantou uma igreja. Só que ela tinha descoberto que quando a igreja crescia, a polícia aparecia. Então quando a igreja começou a crescer, ela mudou de cidade, foi outra pessoa que foi presa, e ela foi para uma outra cidade
abriu um negócio e plantou uma igreja. E foi fazendo isso durante anos. Até que um dia Deus falou para ela, no momento de oração: vá para Teherã, a capital, e lá você vai ser presa. Você pensa o que ela fez? Ela foi para Teherã, abriu uma igreja, abriu um negócio, plantou uma igreja e não saiu. E não deu outra, cadeia. Foi presa. Bem, pela primeira vez em muito tempo, ela na cadeia não abriu um negócio, mas plantou uma igreja. Irmãos, tem hoje no Irã carcereiros sendo batizados por presos. Aquela mulher fez um trabalho tão bom na cadeia que expulsaram ela da cadeia, expulsaram ela do país. E ela estava ali só para dar uma aula lá, mas ela ia voltar para a fronteira com o Irã para continuar plantando igreja. Por quê? Porque ela tem acesso à palavra de Deus. Isso muda a vida de todo mundo. Nós já distribuímos mais de 1 milhão de exemplares de Bíblias em diversas línguas. Línguas como farsi, mandarim, norte-coreano, árabe, cada vez mais. Irmãos, nós temos muitos desafios, eu vou pedir para passar rapidinho, vamos passando só aqui os slides. 80% dessas pessoas que nós falamos estão em países em que a pregação do Evangelho sofre oposição. Pode passar. Agora, só 2% dos surdos, conhecem a Jesus Cristo. E cada povo surdo é um povo não alcançado. Próximo slide, passando bem por cima. 90% das pessoas que são os povos não alcançados, nunca encontraram um cristão. Próximo slide. São pessoas como esse homem, que você pode ver o rosto. Próximo slide. Nessa você nem vê o rosto, são mulheres muçulmanas. No próximo slide, são pessoas hindus, esses aí são os sadhus, homens que, segundo a religião deles, se tornaram santos e vivem nas ruas esmolando. Próximo slide é o final. Vai completar 2000 anos que Jesus Cristo ressuscitou e deu a ordem. Qual é a sua resposta? A minha resposta é: vamos completar a missão. Eu quero te dizer o seguinte: nós priorizamos em 2010 que nós alcançaríamos os povos não alcançados. E me disseram: vai demorar 20 anos, pastor, para a gente alcançar o primeiro povo não alcançado. Eu falei: não tem problema, vamos fazer, porque se alguém tivesse começado há 20 anos, a gente estaria alcançando agora. Mas era mentira. Irmãos, nos países mais fechados para o Evangelho, havia um povo que durante 30 anos missionários pregaram e ninguém se converteu. E aí nós fomos desafiados: manda brasileiro, que quem sabe Deus está preparando para dar a vocês, brasileiros. E nós mandamos. E esse povo vive nas montanhas. E nós mandamos o nosso missionário para a capital, não, longe das montanhas, para ele aprender a língua do país, a língua oficial do país. E durante 3 anos eles iam aprender a língua oficial do país. Depois eles iam subir a montanha para tentar fazer contato com o povo, aprender a sua língua e pregar o Evangelho. Demorar mais uns 3 anos. Só que Deus está nisso. E naqueles primeiros 3 anos, desceu um casal de jovens para estudar na mesma universidade. Ficaram amigos de quem? Do nosso casal de missionários. Em menos de 3 anos, nós alcançamos as primeiras 2 pessoas, elas se converteram. 30 anos, outras pessoas pregando, e Deus nos deu de presente em menos de 3 anos. Mas, irmãos, o que aconteceu? A história é muito longa, mas vou resumir muito. Eles plantaram uma igreja lá na montanha, aqueles 2. E o nosso missionário percebeu que naquele país havia 54 povos chamados povos não alcançados. Mas havia 17 desses 54 que não tinha ninguém nem tentando alcançá-los. Sabe o que é isso? São chamados povos não conectados ou não engajados. Não tinha ninguém tentando alcançá-los. Pois o nosso missionário resolveu que ia alcançá-los, nós o ajudamos. Em 2018, nós começamos o trabalho com aquelas pessoas, mandando gente para fazer contato. 2018, 2019, pandemia 20, pandemia 21, 22. 5 anos depois, com 2 de pandemia, eu posso dizer a vocês que dos 17, 9 já tem igreja, 4 já tem pequenos grupos e só 4 ainda não tem um cristão. Por quê? Porque Jesus está voltando.
e você é a resposta para as pessoas. Você tem a participação nisso. E você pode e deve orar, contribuir e ir. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Hugo. Amém, pastor João, muito obrigado. Irmãos, nós vamos encerrar o culto daqui um minutinho. Eu quero falar algumas coisas com vocês. Ontem o pastor João contou para nós que nós temos alguns missionários nossos hoje que tomaram a decisão de ser missionários quando crianças. Hoje nós não mandamos crianças para a salinha, as crianças participaram com a gente. Quem sabe Deus vai chamar uma das nossas crianças, quem sabe Deus vai chamar as minhas filhas ou os seus filhos para servir o Senhor em missões. Pastor João compartilhou com a gente ontem lá no Café dos Pastores que a IBOA promoveu, que cada batista brasileiro, escute o que eu vou dizer aqui, cada batista brasileiro contribui com missões mundiais em média 25 centavos por domingo. Você escutou o que eu disse? Se você somar 25 centavos por domingo, dá R$13 por ano. Cada batista brasileiro contribui em média R$13 por ano. Eu fiquei curioso depois que o senhor falou isso. Você sabe quanto o brasileiro gasta em média por ano com McDonald's? R$190. Sabe quanto o brasileiro gasta em média com streaming? Quase R$200, média. E R$13, só os batistas. R$13 por ano com missões mundiais. Quando eu cruzei essas informações, o meu coração doeu. Eu acho que o seu também. Nós vamos cantar ao Rei dos Reis consagro, e faça desse cântico a sua oração. Olha o que você vai dizer para Deus: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Vamos cantar esse cântico, faça desse a sua oração, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Olha o que nós acabamos de ouvir, e o que isso exige de nós. E depois desse cântico a gente vai orar. Coloque-se em pé, e nós vamos cantar, e depois de cantar nós vamos orar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e
Curva a cabeça, fecha os olhos. De alguma maneira o Senhor Deus tocou o seu coração hoje. O Senhor tocou o seu coração a interceder. O Senhor tocou o seu coração a se comprometer a falar de Jesus com as pessoas próximas a você. Essas pessoas que estão debaixo de perseguição estão falando de Jesus e a gente não está. E por que a gente não está falando, irmãos? O Senhor tocou o seu coração o Senhor tocou o seu coração a seguir para um campo missionário. Que maravilha! Então diga isso para Deus. E peça a Deus que aceite a sua vida, que aceite a sua oração, que aceite a sua oferta para fazer a obra dele nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa manhã na tua presença e por ter trazido teu servo para falar aqui. Senhor, eu oro pelo pastor João Marcos, nós oramos pelo teu servo, Deus. Sabemos que as responsabilidades que pesam sobre ele são muito grandes, Senhor Deus. Por isso pedimos que o Senhor renove o teu servo no poder do Espírito Santo todos os dias, para fazer essa obra, Deus. E obrigado por todos que estão ao lado dele, obrigado pela vida da esposa, pela vida dos filhos. Nós abençoamos, Deus, a família do teu servo e pedimos, Pai Santo, que o Senhor os guarde de todo o mal e que o Senhor dê ao teu servo, Deus, paz e felicidade no seu lar e no seu trabalho. Obrigado por toda a equipe missionária que trabalha com ele, Deus. Que o Senhor fortaleça todos, proteja todos, que o Senhor blinde todos eles, Deus, das investidas do inimigo, e que o Senhor abençoe, Deus, desde o escritório da junta, a cada lugar, cada campo missionário, que os teus servos, Deus, sejam abençoados e ungidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo toque do Senhor no coração da tua igreja nesta manhã, Deus. E que a gente, Senhor, saiba guardar isso, Deus, e não esquecer aquilo que o Senhor falou conosco. Chama, Senhor Deus, chama dos nossos jovens, chama dos nossos juniores, adolescentes, chama as nossas crianças para ir para o campo, para te servir, Senhor. Chama em nome de Jesus, Deus. Que em vez de ganhar dinheiro, eles possam ganhar almas para Jesus, Deus. Move a tua igreja a interceder, Pai Santo, a interceder por essa obra. E move o coração da tua igreja a ofertar com amor, Deus, com generosidade e com alegria. E que a gente, Senhor, que a gente aprenda a colocar mais no reino do que no McDonald's, em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo, por essa manhã tão especial que o Senhor nos deu. E que a gente não perca nenhuma das coisas, mas que a gente guarde tudo no nosso coração, para a glória do nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está no céu, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, até que Ele venha, em nome de Jesus, amém.